Olá a todas e a todos, é uma alegria imensa hoje, vocês não conseguem imaginar. Hoje estou quase aqui a concretizar um sonho de ter uma das pessoas que eu mais admiro em televisão. Por isso, o Bitaites de Ouro hoje é com a maravilhosa e incrível Sónia Araújo. É? Tá a ver? Hoje é quase acusar a pressão. Eu hoje tenho a profissional da televisão e eu aqui a fazer de conta que brinquei estas coisas. Vou sair daqui com um ego? Vais? Não. Primeiro, muito obrigado por estares aqui a conversar comigo. Pá. Obrigada eu. E hoje vamos conversar um bocadinho mais do que aquilo que normalmente nós conversamos. Normalmente conversamos 5 minutos, 7, se fizermos 7, muito bem, já não é? É a correr muito bem. Ou a correr no intervalo antes de entrar o segmento seguinte e podermos fazer isto. É verdade. Que bom. Olha uma coisa, como é que uma menina certinha da área do direito, que devia estar aqui a defender ativamente a malta em tribunal, veio parar à dança e depois a esta história? Como é que é isto? É verdade, olha, e não foi nada planeado. Não foi acontecendo? Não, foi acontecendo. Eu fui indo e foi acontecendo. E sabes, e ainda bem, porque eu acho que ia ser uma advogada infeliz e assim hoje em dia sou uma apresentadora / bailarina muito feliz naquilo que faço e portanto acho que fui fazendo boas escolhas e estando nos sítios certos à hora certa, trabalhando para as coisas que eu queria. Mas vim parar à televisão inesperadamente. Eu estava... eu fiz a minha formação de dança, sempre na cidade do Porto. Comecei numa escola de dança que era o Parnaso, com o professor César, que infelizmente já não está entre nós, e portanto deixa muita saudade, porque foi aí que eu comecei, pequenina, aos 9, 10 anos. E fiz aquele percurso todo da dança clássica, até que a determinada altura eu pedi aos meus pais para passar para outra academia, porque eles tinham a possibilidade de ter companhia de dança e eu sempre, eu já tinha na altura aquela ideia de querer ser bailarina e não me perguntes de onde é que vem esta ideia, porque eu não tenho ninguém na minha família ligado à dança ou às artes sequer. A minha mãe é enfermeira, o meu irmão é enfermeiro e o meu pai teve uma ótica. Portanto, tu és a ovelha runhosa da família, que é como eu que sou filho e neto de farmacêutico e vim parar a comediante, quer dizer. Pronto, eu não segui nada aquilo, se calhar, que eles pensaram para mim. Mas eu também sabia que tinha que ter um plano B. E por isso é que escolhi o curso de Direito. Diante das minhas opções que eu tinha, portanto, a área de letras, eu achei que o curso de Direito era uma boa para mim, que era fixe. E fizeste? Fiz, terminei. Deve ser terrível a malta fazer contratos contigo, porque comigo ainda pode passar uma outra coisa enquanto estou distraído. Não, olha, não chegaram a fazer porque eu não cheguei a exercer. Eu terminei o curso. O último ano já foi a muito custo, porque eu já estava a trabalhar em televisão, mas fiz tudo, mas fiz os 5 anos, na minha altura eram 5 anos de curso, mais 1 ano e meio de estágio. Portanto, estágio na Ordem dos Advogados, sim, exame no final desse estágio e depois estágio num escritório de advogados. E comecei a fazer as primeiras oficiosas enquanto estagiária. Mas depois já estava a trabalhar em televisão e eu tive Vem com termos técnicos, as primeiras oficiosas. Oficiosas para mim devia ser a senhora que lá andava, não é? A oficiosa, mas não. Não, é quando designam um advogado estagiário e quer dizer, tu não podes recusar porque aquilo faz parte do teu estágio, não é? E portanto eu fiz isso tudo, só que depois, a determinada altura, eu tinha muitas vezes que recusar alguns processos porque já estava a trabalhar em televisão e tinha que pedir escusa, tinha que pedir para me substituírem. Ou muitas vezes eu ia ao tribunal e começava a ouvir assim, as pessoas já me começavam a conhecer, a ver na televisão e eu começava a ouvir assim uns sururus. Hoje temos uma advogada famosa, não sei o quê. Eu não comecei a gostar nada daquilo, sabes? E eu disse, não, eu vou ter que optar. Mas, ainda voltando atrás, como é que eu entro na televisão? Eu estava, depois passei, lá está, para outra academia no Porto, e onde fiz os graus todos que uma bailarina de clássico faz, todos os anos, no final do ano faz um exame com uma examinadora inglesa, tudo com o seu preceito, tem aqueles exercícios obrigatórios, depois tem balé, aquela disciplina,
mas que eu adorava o cheiro, ainda hoje me lembro do cheiro da madeira e da escola, aquele cheiro antigo. Isso, eu cada vez que entro na escola e tive essa oportunidade há pouco tempo de lá voltar e parece que volta tudo, sabes? Aquelas memórias olfativas são maravilhosas. Fiz esse percurso todo no balé, até que ingressei na faculdade, isto sempre conciliando as duas coisas, porque lá está, os meus pais davam-me essa trela de eu continuar o balé, Mas tinhas que mas atenção, tu tens que continuar nos estudos, tens que fazer qualquer coisa, tens de ter não era aquela obrigação, mas eu sabia que ter um canudo para os meus pais era importante, ou pelo menos não era o canudo em si, era eu ter uma ferramenta. Caso a dança não me permitisse ter uma profissão no futuro, eu ter ali uma base de sustentabilidade e algo onde me agarrar. E pensaram bem. Eu acho que quando nós crescemos, damos todo o valor e mais algum aos nossos pais e às opções que eles tinham para nós quando éramos mais inconscientes, não é? E, portanto, eu sempre fui conciliando as duas coisas, o balé e a faculdade. Até que me surge, alguém me diz para ir fazer antes mesmo da audição a Lisboa, para o 1, 2, 3, eu fiz uma colega minha que já trabalhava com o Luís de Matos, chama-me para fazer um casting. Olha, o Luís precisa de mais uma assistente. Não quer ir lá comigo, não sei o quê, vai lá. Se calhar até corre bem e ficamos as duas a fazer um programa e eu, ok, vamos lá. E eu, que é um casting? Assim de género, ok, eu vou lá. Só ficas em frente a uma câmara e fazes o que te pedirem. Pronto, e lá fui eu fazer o casting. Já não me lembro o que é que me perguntaram. Sorri para a câmara, disse meia dúzia de coisas que me perguntaram e depois chamaram-me e disseram, olha, vai ser também assistente do Luís de Matos. E eu, uau! Comecei a fazer magia com o Luís de Matos e foi assim que eu entrei na televisão. Sabes que é muito giro o que estás a dizer, porque lá está, as coisas vão acontecendo na nossa vida, mas elas têm sempre um fundo de sustentabilidade por trás, que é, se calhar, o facto de estares em letras, o facto de estares na área do direito, a capacidade que se ganha com isso do ponto de vista da oratória, chegar a uma apresentação, estava a bater tudo certo. Sim, também naquele momento, não é? Sim, porque treina-se bastante a oratória. Aliás, na minha faculdade, os exames orais eram todos obrigatórios. Eu morria de medo, eu ficava doente cada vez que tinha um exame para fazer assim, passava mal. Passava mal cada vez que tinha que Eu tirava 8 de propósito, que era para ir a oral. A sério? Na faculdade, sim, eu fazia todos os exames a oral, era maravilhoso. Eu sofria imenso. Eu deixava de comer na véspera, porque não passava nada. E assim fiz durante 5 anos as orais e os exames todos. Mas, voltando, na altura chamaram para fazer esse casting porque era importante que as assistentes do Luís ou de um mágico, neste caso, também tivessem uma certa agilidade e a dança era importante. Ou porque tínhamos que nos saber movimentar em palco, ou porque às vezes até eram necessárias coreografias e, portanto, o facto de eu ser bailarina, isso pesou na escolha e foi por isso também que me escolheram. E aprendeste, tirou-te o encanto da magia ou achaste poderioso a partir do momento que andaste ali? Porque não tirou nada. É o quebrar um bocadinho o encanto que a magia nos traz, não é? Poderão pensar isso, mas não, eu também não sabia os truques todos. Eu só não? sabia. Também não me contaram tudo. Mas obviamente eu vou-me apercebendo, não é? E sei como é que as coisas se fazem, mas sabes que eu passei a dar ainda mais valor aos mágicos. Porque eu sei o que eles trabalham para chegar àquilo, as horas e horas de treino que são necessárias para chegar àquela perfeição em que o público não consegue aperceber-se de nada e se deixa iludir. E eu acho que a magia, a beleza da magia é tu deixaste ir mesmo, acreditas naquilo, isto é mágico, é magia. Eu acho de um perfeccionismo. Eu fiquei a admirar ainda mais incrível, os mágicos. mas acho que se estivesse ali, percebes, depois ia perder ali um bocadinho o encanto da coisa, tipo, o Pai Natal não existe. Não perdi. E ainda fiquei a trabalhar vários anos com o Luís de Matos, no estúdio que é hoje a Praça da Alegria. As voltas que a vida dá também são engraçadas. Depois vou para Lisboa fazer uma audição, aí sim, para bailarinos. Os amigos meus, um amigo diz-me, olha, eu vou a Lisboa, não queres vir também? Estão a pedir bailarinos para um programa de televisão, ainda não sei muito bem o que acho que é um concurso, mas a parte dos bailarinos é muito importante. Para além de bailarinos, vão ser assistentes, porque vamos gravar todas as semanas uma coreografia nova e outro dia para gravar a parte de concurso propriamente dito. E, portanto, os bailarinos também vão ser os assistentes que mostram os prémios, blá, 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 blá.
E eu, isso parece-me giríssimo, não é? Eu já tinha tido aquela primeira experiência de televisão e de repente conciliar a televisão e dança, que era o que eu mais gostava de fazer, aquilo era mesmo ouro sobre azul. Lá vou eu para Lisboa e os meus pais deixaram-me ir, na boa, até ali tudo bem, porque eu acho que no fundo eles achavam que eu nunca ia ficar. E portanto, Tinham na essa cabeça esperança, tinham deixa experimentar, não é? deixa ir, não lhe vamos cortar já as pernas, não é? Só que As foste e bases. correu bem, não é? Só que eu fui correr bem, correu bem. Eu ia ficando, de manhã para a tarde, fomos fazer audição, vários estilos de dança, e eu só conhecia o clássico, de repente tive que me adaptar a várias, ao flamenco, ao moderno, ao jazz, coisas que eu não percebia, mas que me esforçava imenso para apanhar as rotinas todas. E o que é certo é que fui também escolhida, eram 6 raparigas e 6 rapazes que iam ser escolhidos, e eu já estava no curso de Direito. Eu recebo, passado uns dias, por telegrama. Eu recebo a resposta por telegrama. As pessoas não sabem o que é isto. Não. Telegrama, para quem está lá em casa, era uma SMS em papel, Exato. percebem? Era um WhatsApp em papel com poucas palavras, porque pagava-se à palavra e, Exatamente. portanto, só se dizia o estritamente necessário. Quais telemóveis? Ainda não sei, tínhamos claro. telemóveis. A dizer que eu fiquei. E eu não queria acreditar. E depois o meu pensamento era, como é que eu vou dizer isto aos meus pais? Que eles, afinal, vão ter que se confrontar com a possibilidade de eu ir para Lisboa. Ainda na audição, chego àquela parte em que o produtor do programa, Carlos Cruz, na altura, o coreógrafo já nos tinha avaliado, já tinha feito a sua decisão, depois faltava a parte do produtor, em que nos faz também, lá está, mais uma entrevista, com umas coisas básicas, e a determinada altura o Carlos Cruz diz-me assim: Sónia, nós queremos muito que fique connosco, mas eu estou a ver aqui no seu currículo que está a tirar o curso de Direito. E eu, é verdade, é verdade. E ele faz-me esta pergunta: é para continuar o curso? Quais são os seus planos? E eu digo muito claramente: os meus planos são terminar o curso. Agora, se eu puder conciliar isto, eu ficava feliz da vida, era o que eu mais queria, era fazer as duas coisas. E aceitaram que eu continuasse a fazer o meu curso no Porto. As gravações eram de segunda a sexta em Lisboa, portanto eu ia ter que faltar às aulas, mas ficou ali acordado naquela entrevista que cada vez que eu tivesse que ir ao Porto fazer exames, que me iam dispensar. Arranjavam outra bailarina para me substituir. E eu achei isto assim de uma generosidade Isso era o grande contrato, isso é uma... Não é? Eu achei que estava a ter ali uma oportunidade. Estares a entrar no mundo televisivo que não é para... Ainda hoje não é para todos. E depois, na altura, ainda teres direito... E ainda receber por causa disso. E ainda ter um ordenado. Quer dizer, eu estava nas nuvens. E cheguei ao pé dos meus pais e um bocadinho como aconteceu a ti, olha, vou para Lisboa, pai e mãe, ou pelo menos tiveste essa vontade. E eles ficaram assustadíssimos, mas deram-me imensa força. Eu não tinha familiares nenhuns, nem amigos. Fui logo arranjar casa. E havias aquela coisa, isso não é para ti, isso é para quem lá anda, e não é? Sim, eles sempre me incutiram esta coisa de ter os pés bem assentes na terra, não é? E eu acho que nunca me deixei deslumbrar, porque os meus pais também não me permitiam isso. Porque facilmente uma pessoa deslumbra-se no meio da televisão, porque a seguir um trabalho aparecem outros, e de facto apareceram outros trabalhos. Quando acabou a primeira temporada e a segunda temporada e a terceira temporada de concurso, surgem outros trabalhos, porque a partir do momento em que estás num meio grande como Lisboa, em que existem muitos bailarinos e muita produção, seja televisiva, seja de espetáculos, estás sempre a ser solicitado para ir fazer audições disto e daquilo. E, portanto, mas eu não deixei o curso no Porto e, portanto, foi um esforço grande, foi porque muitas vezes tinha que pedir os apontamentos quer dizer, ainda não havia essa possibilidade de me mandar, manda-me por WhatsApp ou manda-me por e-mail, ou, não é? PDF. E eu, cada vez que vinha ao Porto, ia buscar os cadernos dos meus colegas e fotocopiava aquilo tudo e estudava depois sozinha. A determinada altura, no último ano de curso, pedi transferência, porque a minha Universidade de Lusíada também tinha um polo em Lisboa, e o último ano eu pedi transferência para lá, para terminar o curso. E fiz lá. A última cadeira, pedi transferência para aqui para terminá-la mais cedo, porque era do primeiro semestre. Mas sim, o último ano foi feito na Lusíada de Lisboa, mas sempre a trabalhar e a estudar. Fui trabalhadora estudante. O que é que a dança colocou mais em ti? Foi a criatividade, a liberdade ou o foco e a determinação? Um bocadinho de tudo isso, mas eu acho que o foco e a disciplina vem da dança.
O facto de eu gostar de ser pontual, o facto de me esforçar para conseguir as coisas que eu quero, a dança é uma coisa maravilhosa, mas também pode ser muito cruel, porque a partir do momento há uma seleção natural. Ou uma pessoa gosta tanto e passa sacrifícios, porque eu também perdia não, no meu caso ganhava horas na dança e nos ensaios, mas para os meus amigos eles se calhar achavam que eu estava a perder tempo, porque deixava de sair, se calhar ir ao cinema ou sair com eles mais vezes, porque tinha ensaios ao fim de semana, na academia. Mas era ali que eu me sentia bem, portanto, eu achava que tinha tempo para tudo, portanto, no fim de semana vou ensaiar, depois tenho acho que as tempo para estar pessoas com que os meus levam amigos. algumas artes ou alguns desportos de forma tão intensa tem um lado muito interessante e que vem da criatividade e que vem do movimento e que vem de uma série de coisas, mas a determinada altura esta sensação de dor barra prazer está lá Sim. muito presente, porque tem que Completamente. ser muito trabalhada mesmo, não é? Sim, a dança podemos dizer que é um desporto de alta competição, completamente. Não, para estar em grande nível é alta performance pura, portanto Sim. eu não tenho... Não tenho ainda os apoios necessários, mas... Eu ainda tentei, mas isso, oh querida, pois... Tenho um filho que A foi dança. atleta de alta competição de artes marciais e para ir representar o nosso país até o equipamento da seleção eu tive que pagar, portanto... Claro. Sim, e os meus pais também faziam um grande esforço em me manter na dança, porque um sapato de pontas já era muito caro, caríssimo, e nós... E muitas vezes as pontas usávamos 2 vezes e partiam, imagina, uma coisa que era caríssima. E de facto era um investimento muito grande. Depois vens parar ao Praça, como? Sim, antes do Praça eu ainda fiz outro programa, no Porto também, que se chamava Avós e Netos, com o Manel Luís Goxa. Antes da Praça eu trabalhei com o Manel não me lembro, no Avós e Netos, com bailarinos também. Eu era bailarina e assistente. Era um concurso também muito, muito interessante, com avós e netos. A figura pública até podia ser o avô ou o neto. E depois desenrolava-se uma conversa e jogos e coreografias no meio. Isso até hoje ainda seria um conceito giro. É giro, o conceito era giríssimo. E é aí que eu trabalho pela primeira vez com o Manel Luís. E talvez por isso depois eu venho parar à Praça da Alegria quando decidem chamar outra figura. Outro momento em que te vi foi com o Manuel Luís, que foi em 2013, na inauguração do Amavida e do Queen Isabel dos navios da Douro Azul. Exatamente. Estava cá Sharon Stone e Andy McDowell. Exatamente, também lá estive. Eu sei, exatamente. Belas memórias. E eu jantei na mesa do Manuel Luís, portanto, jantei com ele. Tu estavas no outro navio. Eu acho que estava no Ele ficou no navio e tu ficaste no Sim. outro. Epá, tens uma memória incrível. Ficaste no da Isso eu já não me Sharon lembrava Stone. em Sabes que o que é que eu navio estava a fazer tinha aqui? ficado. O que é que O está... que estava a fazer cá? A criar a assinatura olfativa dos navios. Criei uma assinatura olfativa uma para o Michael Bolton, que ele só gostava de alfazemas. Uau! E no quarto do Michael Bolton fui colocar isso. Então qual era o aroma da Sharon Da Sharon Stone? Stone tinha frutos vermelhos. Ok. Portanto, eu tive autorização para entrar, fico sabendo, na cabine de Só Dona Sharon. E então? E ela foi fixe era igual contigo? à dos outros, sabes? Era igual... Não, mas privaste com ela. Não, com ela não. Eu tive não. a oportunidade de entrar na cabine de Só Dona Sharon. E da Andy McDowell? A Andy era... Eu acho que tenho aquele fetiche de infância com ela. Aquela mulher é linda. É linda de morrer. São as duas, vá. Não, mas Estilos completamente diferentes, sim, mas são as duas lindas. O filme Feitiço do Tempo, por exemplo, com a Andy McDowell, eu era desde miúdo que era deslumbrado com aquilo. Quando vejo a Andy McDowell à minha frente, achei aquilo Não maravilhoso. Não. nem fui falar, nem abordei, que eu pareço que sou assim muito coisa e depois estou aqui muito no meu canto e não me meto com as pessoas e deixo-as lá estar, mas foi um evento giro. Também chovia um dilúvio. Pois foi. Uma coisa descomunal, mas foi um evento muito giro. E vais parar à praça depois. E vou parar à praça, que está a comemorar 30 anos este ano. A praça começa com a Anabela Mota Ribeiro e com o Manel Luís Goxa. Eu julgo que a Anabela ficou apenas 1 ano e depois se envereda para outro caminho e fica o Manel Luís sozinho e querem outra figura feminina para o programa. Não, na altura não para partilhar a apresentação, mas precisam de alguém que assista os convidados. Começo por fazer apontamentos ao longo do programa, não é? E foi assim que eu comecei. Fazia pequenos apontamentos, acompanhava os convidados, comecei a fazer pequenas apresentações das partes musicais. Eu sei. Sabes, Eu lembra? sei. Apresentei-te, não foi? Em 1997. Pá, eu sei, e tenho vídeo disso.
Portanto, Tens que mostrar isso. essas coisas todas guardadas. Tenho vídeo disso. Começo a fazer pequeninas reportagens em exterior e ainda o fiz durante uns anos. O meu salto, se quiserem chamar assim, ou emancipação, acontece com a saída do Manuel Luís, em que eu fico com a praça sozinha, enquanto não chegava o Jorge Gabriel, que era a próxima contratação. Ok, tu nessa altura percebes, é a oportunidade, não é? É a oportunidade de ir para a Champions, não é? Mas eu não tinha essa noção, Não sabes? tinhas? Não. Deixaste a coisa ir acontecendo e Deixei. estavas envolvida no meio Mais daquilo. uma vez, eu, obviamente, que queria agarrar aquilo com unhas e dentes, porque queria continuar no programa, e também percebi que a produção me estava a dar esse voto de confiança e as chefias na altura. Agora imagina, eu nunca tinha apresentado nada, eu tinha feito pequenos apontamentos, reportagens de, no máximo, 10 minutos ou 7 minutos de Alimentar cada uma vez. manhã de programa diferente, 3 não é? horas em direto, sozinha, com convidados. E eu recebo um telefonema do meu diretor na altura. Sónia, o Manuel Luís vai deixar a Praça da Alegria, foi assim que eu soube. Amanhã já não vem? E eu, como assim amanhã ele já não vem? E vai haver programa no mesmo? E eles, vai. Estamos a contar com a Sónia para apresentar o programa, já amanhã, mas sozinha. E eu, não, como assim? Agora, imagina, eu tive segundos só, na mesma chamada, eu não disse, vou pensar. Eu disse, na mesma, e a pergunta foi esta: podemos contar consigo, Sónia? A Sónia assegura o programa? E eu fiz este exercício, respirei e disse, pode. Louca, mas disse, pode. Desliguei o programa. Tu também és como eu, que faz aquela coisa que é, nós metemos-nos e depois, olha, agora meti-me, agora vai ter que acontecer, não é? Agora tem que ser. Pois. E então fui para casa, não, saí dali, eu estava a acabar de fazer um treino, saí do ginásio, fui direta para a RTP reunir com a equipa para me aperceber e inteirar do que era o programa no dia seguinte. Portanto, eu tinha poucas horas para me preparar, era um fim de tarde já. Vou ter com eles, com o realizador, vemos o alinhamento, tudo, dão-me um calhamaço de coisas para estudar e eu fui para casa estudar o programa no dia seguinte. Não dormi, claro, escusado será dizer, não é? Nem que quisesse, não conseguia pregar olho. Estudei aquilo de fio a pavio, não me esqueço mais porque eram convidados da Nazaré e o Sr. Fernando Barqueiro, que eu digo sempre que é o meu padrinho, não me esqueço dele, da esposa e do reis folclórico da Nazaré, e a coisa correu bem, foi fluindo, eles foram impecáveis porque ajudaram imenso, eles perceberam o meu sofrimento. Aqueles segundos antes da abertura do programa em que eu tenho que dar a notícia, porque o público de repente vê-me a mim e eu tenho que explicar porque é que eu estou ali. E a minha preocupação era essa, era explicar e o que é que eu vou dizer. Pronto, tive apoio deram-me apoio para explicar, olha, vais dizer isto e aquilo. Também, olha, acho que a melhor forma de não estar aqui a florear é ser... É a bomba, cai-te a bomba atómica nas mãos, de repente. Caiu-me o menino das pensei que mãos. tinha havido ali um período de transição. Não. O período de transição foi no direto mesmo, olha, vai. E eu fui. E foi incrível porque... Isto é outra das memórias incríveis que eu tenho. Quando acabo as 3 horas de programa, isto, voltando, que os convidados foram super queridos, quase que me levaram nas palminhas das mãos e a coisa foi fluindo. Eu sempre a tremer que nem varas verdes, mas no final do programa eu tinha, atrás das câmaras, assim, dezenas de colegas meus que saíram, alguns da redação de informação, para me vir dar os parabéns e aplaudir-me. No final do programa toda a gente estava uau! Porque eles na verdade também estavam aliviados, estavam ali a sofrer comigo. Será que ela vai continuar a levar este programa? Será que isto vai por água abaixo? Ok, ainda faltavam uns dias para chegar o Jorge Gabriel, mas ela tem que segurar isto, pelo menos algumas emissões. E aquilo foi um voto de confiança. E olha, eu cada vez que falo nisto emociono-me. Porque isso é incrível. Tinha mesmo ali os colegas todos a apoiar-me, foi uma união muito fixe. Isso é incrível. É um aspecto interessante porque no métier ter o apoio de toda a gente e o aplauso não é fácil. Não é fácil, mas sabes que ali temos um ambiente muito, muito porreiro mesmo, muito bom. Não serão todos 100%, mas 90%, 99%. Eu acho muito que bom. Tem que ser, porque só assim é que tu estás 3 décadas a fazer uma coisa que é desgastante também a determinada altura. Eu acho que o Praça tem um segredo. Vou-te dizer qual é para mim o segredo do Praça. Ele é um programa feliz. Uhum.
Quem vê aquilo é um programa feliz do país real. Sim, é verdade. Tu não, ao contrário dos outros canais, em que a determinada altura levas com a desgraça que encontras em toda a televisão e em todas as coisas, o Praça opta sempre por ser um programa feliz. E hipoteca meia dúzia de espectadores se em prol disso estiver as raízes, a cultura, a identidade e dar voz a quem normalmente não tem. E eu acho que esse é o grande segredo do Praça. Sim, isso é o verdadeiro serviço público também, não é? E a praça, como o próprio nome indica, é da alegria. E não te vou dizer que não temos também histórias tristes, vidas muito más, mas estamos a dar visibilidade, estamos a dar voz a pessoas que conseguiram dar a volta. E, portanto, no fundo, o que nós queremos mostrar é o lado bom das coisas e o lado positivo. Aquela pessoa já esteve no fundo, mas conseguiu levantar-se. Seja sozinha, seja com a ajuda de terceiros, seja porque alguém lhe deu a mão no sítio, na altura certa. E, portanto, é sempre mostrar o lado positivo da coisa. E lá está, e falar dos mais variados assuntos. Nós ali recebemos uma enciclopédia de conhecimento real, não é? Tu tens um doutoramento em país. Porque... Não, em pessoas. E em país também, é verdade. País, porque tu recebes de tudo, de Miranda do Douro, de Palaçou a Tavira. Então, gastronomicamente, imagina, não é? Eu sei de onde é que é isto, aquilo e tal, o que é que se come ali, acolá. Mas isso tem que ser uma genética muito feliz e muito interessante que tu tens, porque eu, com a mesma gastronomia ao meu lado, estaria com 3 décadas e mais 35 quilos em cima, percebes? É difícil de resistir. E eu não resisto a maior parte das vezes, eu provo. Porque é uma genética maravilhosa, que é até nisso, percebes? Mas depois trabalha-se também. Depois pagas a fatura, não é? Claro, depois tenho de estar uma vez por semana no ginásio, estou 3. Como é que é a mãe Soninha? A mãe Sónia é das coisas que me dá mais prazer. Eu sempre sonhei ser mãe e acabei por ser mãe de 3. Também não estava nos planos. A minha ideia era ter 2 filhos e os gêmeos foram uma autêntica surpresa. O Tomás e o Francisco vieram sem qualquer plano de gêmeos, porque eu não tinha ninguém na família, não fiz tratamento para engravidar e, portanto, na minha ideia ia ter mais um filho ou uma filha. E de repente o médico faz-me assim. E eu, isso quer dizer que está tudo bem, fixe, está tudo, está ótimo o bebê. Não, espera lá, deixa-me ver melhor. E eu já preocupada, a suar. Tenho aqui outro. Eu, o quê? Tenho aqui outro. Como assim? Fiquei super assustada na altura, porque não tinha pensado nessa equação de ter gêmeos, porque achava que não era para mim, só idealizava gêmeos noutras pessoas, não tinha sequer pensado. Primeiro vem o susto, vou ficar gigante, não é? Aquelas coisas que as mulheres pensam, onde é que vão caber 2 filhos aqui na barriga? Mas a verdade é que correu tudo lindamente e hoje em dia somos uma família feliz, com uma filha adulta já com 21 anos e os rapazes quase a fazer 16 e portanto é uma casa cheia, uma casa barulhenta. E como é que eu sou como mãe? Não me esqueci da pergunta. Eu tento ser uma mãe que está presente, que não está sempre ali a melgar, mas estou. Que gosto sempre de saber, mesmo quando eles não estão em casa, onde é que estão, com quem estão, o que é que estão a fazer. Eu acho que é um legado incrível, o legado da presença, sabes? Enquanto os meus pais, no meio de alguma dificuldade e de algumas coisas, tinham, das poucas coisas que me deram sempre foi presença. Eu lembro-me de uma vez ir jogar futebol a um torneio à França. E os meus pais chegaram lá primeiro com o autocarro onde eu ia, num Renault 5 que nós tínhamos, e eles foram à França e quando eu entrei no campo eles estavam lá. Uau. E o meu pai estava sempre de serviço a trabalhar nos anos de faculdade. No último ano, quando eu passei à tribuna na queima das fitas, o meu pai estava lá. Portanto, nos momentos importantes, nunca me faltou família, presença. E eu acho que a presença é dos maiores legados que nós podemos dar e que não é porque temos ou uma vida mais exposta ou uma vida demasiado preenchida do ponto de vista profissional que nós não possamos dar essa presença aos nossos filhos. Sim, sabes que eu tenho essa maior referência que são os meus pais, que me deram uma educação, acho que também
sempre com essa presença, e no entanto trabalhavam os dois fora de casa. A minha mãe, como enfermeira de serviço de urgência, fazia turnos e portanto havia noites que não estava em casa, ou havia horários que fazia 12 horas, das 8 da manhã às 8 da noite, e o meu pai segurava as pontas, e o contrário também. Reuniões de pais, se não podiam ir os dois, ia um ou ia o outro. Portanto, eles sempre estavam nos meus espetáculos todos, ali babadíssimos, e portanto essa presença, essa educação de nunca nos faltar a presença dos pais e eles acompanharem-nos sempre em tudo, eu tento ter isso com os meus filhos, porque os meus pais são a minha referência maior em termos de educação. E portanto tento dar aos meus filhos também um bocado da educação que eu recebi. E faço questão de estar presente o máximo que eu puder. Obviamente que uma vez ou outra, porque tive um trabalho que não podia dizer que não, que isso também acontece. Se não está a mãe, está o pai. E tentamos estar os dois muito presentes na vida dos nossos filhos, porque eu acho que, acima de tudo, o que lhes temos que deixar, para além da educação, são boas memórias. E eu gosto de construir essas memórias e espero que os meus filhos tenham sempre ótimas referências do pai e da mãe, dos avós, que continuam a estar presentes muito na vida deles. E isso é mesmo um privilégio também, eu ter a oportunidade de ter quer os meus pais, quer os meus sogros por perto, para que os meus filhos cresçam com essa figura dos avós. Acho importantíssimo. Sim. Estou completamente de acordo com isso e pratico, portanto eu compro essa filosofia e pratico. Uma coisa interessante que eu encontro na maioria dos amigos e das pessoas que são figuras públicas é que normalmente, e eu vou retirar o desporto daqui, vou colocar todas as outras coisas, eles não querem rigorosamente nada a ver com o que os pais tenham sido. Não sei se pela exposição que os pais tiveram, por uma série de coisas, mas normalmente é um caminho que não querem, enquanto que normalmente um filho de um grande jogador de futebol pode eventualmente aspirar a ter exatamente a mesma carreira, em áreas artísticas eu não encontro tanto isso. Acontece-te mesmo? Sim, os meus filhos são o mais low profile que existe. Eles não gostam de aparecer e eu também não os exponho. Também não ando a escondê-los. Não lhes tapo a cara, não ando a... Não, mas a figura pública és tu. É isso, eu não tenho que os expor porque eu sou figura pública. E isso é uma coisa que eu tentei passar-lhes, espero que, se calhar até inconscientemente, de que o meu trabalho é igual a outro qualquer, só que o meu trabalho é público. Mas a mãe é igual às outras mães, não, nem mais nem menos. Sou uma mãe como as outras, que quer o melhor para os meus filhos, que quer estar presente, que tenho às vezes horários que podem ser ou não compatíveis com a vida deles e têm sido. Não me posso queixar porque eu sempre consegui levar os meus filhos à escola e ir buscar, ou se vou eu levar o meu marido a buscar quando eles eram mais pequenos, não é? E portanto sempre conseguimos acompanhá-los muito. E sinto que os meus filhos não têm nada a ver com este meio e nem querem ir por esse caminho. Portanto, a minha filha é completamente tímida, não quer nada, nem redes sociais e tudo, são muito... gostam muito de estar no canto deles e que sejam preservados. E isso é bom que eles também não se deslumbrem só porque a mãe é figura pública. E eu tento que eles tenham isso bem presente na vida deles. Eles têm que ter a vida deles. Sendo que tu tens a vantagem, e tu tens a noção disso, tu és provavelmente uma das figuras públicas da televisão mais queridas. As pessoas têm um carinho... Eu sinto esse carinho grande. As pessoas têm um carinho muito grande por ti, porque tu sempre soubeste fazer uma carreira, eu disse isso ainda há pouco, com muita elegância, com muita discrição e com o arrojo necessário no sítio certo. Tu só és arrojada, eu acho isto giro, que é tu só és arrojada, ousada e desafiante no sítio certo, que é, pedem-te para dançar, tu vais fazer, é para fazer bem feito, e aí isso é. Siga e está a andar. Eu gosto de desafios. E depois ficas num papel muito tranquilo. E eu acho que as pessoas, no meio de tanta coisa, de tanto ruído e de tanta gente que usa o ruído para a promoção, começam a valorizar cada vez mais este estado de tranquilidade e serenidade que tu demonstras. Até porque tu és assim, quer se liguem as luzes e as câmaras, quer não hajam tão pouco câmaras. Eu espero que sim, mas nem há maneira de... Não há como ser de outra maneira. Eu não penso muito nisso, acho que não é uma coisa muito que eu faça de forma muito consciente. Repare, eu acho que isso vem, lá está,
Não, porque tu das não, bases não que os meus conseguias pais me enganar 30 deram. anos. Tu não Pois é conseguias enganar isso. 30 anos, Era mais é difícil, não óbvio é? que é natural, Sim. mas é incrível. Lá está, mas porque eu acho que isso vem muito daquelas referências que os meus pais me tentaram transmitir. Não me deixar deslumbrar, não sou mais do que ninguém, esforço-me para ter as coisas que quero, pelo meu trabalho, e portanto é esse o exemplo que eu vou beber sempre à educação que tive. E não faço grande esforço E para o que é que isso. te falta fazer em televisão? Já dançaste? Sim. Já co-apresentaste? Já apresentaste? O que é que Não te falta? penso muito no programa que me falta. Penso sim nas coisas que eu faço agora que me dão prazer e outras que já fiz, como por exemplo também andar à volta, a viajar pelo mundo e a conhecer sítios e danças novas ok, com a vertente competitiva, que isso também é uma coisa que me agrada, mas não era o mais importante. Ali estava realmente a beber aquela informação toda de outros bailarinos, de outros coreógrafos e de estar num lugar completamente longe do meu mundo. E isso fascina-me, ter essa possibilidade de conhecer. Eu gosto imenso de viajar. Não o faço tanto como poderia, porque tenho que estar sempre no programa e, portanto, as nossas férias são muito datadas. Eu não posso, de repente, ok, tenho vontade de fazer uma viagem e vou. Não, estou condicionada Tens pelas um férias que me programa dão. diário, portanto. É isso, o programa diário não me permite ter esse tipo de rasgos de poder ir quando eu quero para determinado sítio. Mas já conheci muitos sítios, felizmente. Então, olha, diz-me aqui uma coisa. Tu que já conheceste muitos sítios, o que é que o Sim. Douro tem de especial? O Douro? O Douro é maravilhoso. E para já este rio eu habituei-me a crescer com ele, não é? Quanto mais não seja pela minha cidade do Porto e a ver as duas margens do Rio Douro, mas também porque a minha mãe é transmontana, eu tenho uma costela transmontana e sempre me habituei. É daí que vem aquela coisa Calhar. de... É verdade. E eu gosto muito do caráter dos transmontanos, é verdade, que eles são muito verdadeiros, quando gostam, mas se não gostam... Defendes aquilo que eu defendo relativamente aos transmontanos, que é difícil lá entrar, são desconfiados. mas se entras, dão a Sim, vida por ti. é verdade. E tens tudo. É verdade, é verdade. Não é? E portanto eu cresci também com os verões sempre na casa dos meus avós maternos em Trás-os-Montes e portanto ia sempre pela Serra do Marão antes de haver autoestrada e portanto curva contra curva e habituei-me muito a ver as margens do Rio Douro. E vou ao Douro sempre que consigo, num fim de semana que é maravilhoso, é quando eu consigo desligar, apreciar boa comida, um bom copo de vinho, são aqueles prazeres simples da vida, mas que eu valorizo muito. Mesmo. O Douro para mim é como as 4 estações do ano. Tu tens a dureza e tens a beleza. Sim. Tens a suavidade e tens a determinação. O Douro tem isso tudo. É duro na vida, no trabalho, daquilo que proporciona de tão bom para o país. É belíssimo, quer dizer, temos... É um quadro, são Não é que quadros, isso não é? São quadros. uma coisa impressionante e tem isto tudo, é genuíno, é genuíno e ainda está muito bem preservado. Acho que temos Sim. só que Temos começar esse a pensar cuidado. muito bem como é que queremos manter este cuidado com o Douro. Mas eu viajo e adoro conhecer novos destinos e culturas diferentes e pessoas diferentes e continuo a deslumbrar-me cada vez que vou daqui para Barca d'Alva ou para um sítio qualquer. Acho maravilhoso. Sem dúvida. Não é? Eu também, adoro. Sou fascinada pelo Douro. E quer dizer, e até idealizo um bocadinho aquela coisa, na reforma vou para o Douro, mas depois penso assim, mas qual reforma? Eu não me vou reformar. E não é? Eu sou daquelas pessoas que eu acho que a reforma é para continuar a fazer outras coisas que se calhar não tínhamos tempo antes, não é? Ou continuar a fazer o mesmo, a comunicar. E portanto eu não me vejo na reforma parada só a contemplar algo. Mas não deixa de ser bonito ter essa imagem romântica de passar a reforma no Douro, não é? Não, eu Portanto, acho que... olha, vamos indo e vamos vendo que é um bocado assim eu fui a minha para a Serra vida. da Estrela, sabes? E depois cheguei lá e comprei uma ruína de casa e depois andei 6 anos para aquilo ficar em condições e sou Então. apaixonado por folgozinho. É tão bonito. Portanto, eu vou até lá várias vezes. Tenho uma pergunta aqui de grande curiosidade para mim, mas ao mesmo tempo é um bocadinho provocatória, que é das novas gerações que estão a surgir e que estão a vir parar à televisão ou a utilizar
podcast, videocast, o que tu quiseres. Hoje tem um conjunto de ferramentas ao dispor, de técnicas, de tecnologia, de informação para que tu nunca tiveste. É verdade, hoje em dia é muito fácil chegar ao público. Fake it until you make it, não é? Sim. Hoje é muito fácil chegar com um telemóvel, tu consegues produzir com 2 telemóveis melhor conteúdo do que fazias há 20 anos de televisão, onde precisavas de 30 pessoas para fazer aquilo. O que é que está a fazer falta a estas novas gerações? Para fazer programas, por exemplo, como aquele que tu fazes? Eu não sei se está a fazer falta alguma coisa. Eu acho que está, não sei. Mas queria... Achas que... Se calhar alguma coerência nas ideias, o serem verdadeiros, não que é o que temos a aprender com pessoas que estão... Tu, mas há... várias colegas todas em televisão que estão há muito tempo em televisão. Sempre gosto muito de dar conselhos, sabes? Mas não é conselho. Aqui não, cada um tem que encontrar a sua fórmula, é arranjar o seu caminho, é ter o seu caráter, não tentar imitar ninguém. Ok, pronto. Percebes? Okay. É não tentar deixa-me tentar imitar esta pessoa que foi bem sucedida e vou tentar seguir os passos dela. Eu acho que a partir disso já é um pressuposto errado. Eu acho que o melhor mesmo crias a tua identidade, não é? Sim, é criar uma identidade. Que persona é que identidade. tu vais ter Por isso é que a vai distinguir dos outros, não é? Porque apresentadores aparecem muitos, mas quais é que ficam? Aqueles que têm carisma, que têm verdade, que passam boas mensagens ao seu público, que conseguem criar um público, não é? Que os segue, uma comunidade, seja nas redes sociais, seja noutras plataformas, não é? E que impactam positivamente, porque eu acho que nós é andamos a esquecer uma das premissas basilares da exposição pública, que é nós devíamos impactar positivamente. Isso é verdade. E para isso temos que, de certa forma, ser referência. E o ser referência não é ser melhor que todo mundo, é ser exemplar, tentar ter comportamento exemplar. Talvez. Tem que ir mais por aí. Muito bem. Olha, nós estamos quase a terminar. Deixa eu ver quanto... pois estamos quase a terminar a nossa conversa, estás a ver? Por isso... Passou assim? Sim. A correr. Então tu vês-te feliz a fazer o que estás a fazer. Sim. Continuas com um sucesso incrível, porque tu tens mais... Repara uma coisa, tu enquanto profissional estás na mesma área... no mesmo programa, se te convertêssemos isto para uma empresa, tu estás há 30 anos numa organização ou tens uma organização com 30 anos. E se me dissessem isso quando eu entrei lá, eu não ia acreditar. Lá está, porque as coisas foram fluindo. É também ter essa... Tu só não és a apresentadora com mais tempo num único programa, porque se calhar o Fernando Mendes está à frente. Não sei. Fernandinho, depois diz-nos há quantos anos. Não, mas a Praça da Alegria tem mais tempo que a Praça da Alegria tem mais tempo. Mas ele há pouco tempo acho que vi... Não sei por acaso quantos anos, mas em televisão? Ou estás a juntar? Não, teatro tem mais. Não, teatro tem mais. Não estou a falar só em programa, porque não há muita gente a ter... Não, o programa é a Praça. É a Praça? Desculpa, Fernandinho, a Praça é mais antiga. Espetáculo! Olha, toma lá, olha. Estou à vontade, Fernandinho. Agora não tens hipótese. Grandes amigos. É um doce de senhor. Completamente. Por isso, olha, eu estou muito feliz que tenhas vindo. Obrigada, eu também pelo convite. Este programa serve também para que as pessoas possam beber um bocadinho mais da pessoa, porque a apresentadora, a figura pública, vemos todos os dias na televisão, vamos acompanhando nas notícias que vão saindo, mas às vezes não temos 10 minutos para estar a conversar com ela. Sim, e eu nem sempre falo muito da minha vida, porque também gosto de a manter mais privada, mas então, fui abrindo assim um bocadinho. Muito grato pela partilha, fico muito feliz está em boas mãos. Fico muito feliz que tenhas vindo, um beijinho muito grande e vocês já sabem. É só continuarem a seguir o Bitites aqui nas plataformas todas, está bem? Ativarem lá aqueles sininhos, aquelas cenas. Está bem para isto, está a ficar muito bem para isto, está bem? E até à próxima. Beijinhos e abraços. Obrigado. Obrigada.